Boa noite, queridos. Na graça de Jesus, o nosso Salvador, como é bom podermos estar aqui mais uma vez reunidos, né, para poder meditar na palavra, colocar diante de Deus, né, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, né, saber que Ele é Deus, que Ele cuida de todas as coisas e tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu domínio, né? Seja aí bem-vindo, bem-vinda, não é? Você que está online, você que está aí assistindo e também aqueles que estarão logo após, né, no vídeo não ao vivo, sejam abençoados e abençoadas pelo nosso Deus, né, com tudo aquilo que Ele tem para nos dar, com tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, com a sua mão de graça, com a sua mão de misericórdia, não é? Nós estaremos na terça-feira, né, estudando a lição número 3 da palavra e vida, né, não foi possível o estudo nesse domingo pela manhã. Estivemos ali dando atenção à família lutada do diácono Josias, né, e todos nós estamos focados na oração, né, no compartilhamento da comunhão, né, do ombro amigo, da compaixão, né. O seu pai, o irmão Deoclésio, ele partiu, né, essa madrugada. Então Deus, ele tem tudo sob o seu controle, Ele dá a vida, Ele toma de volta, Ele é o Senhor de tudo, o dono de tudo, né? Estejamos orando, também intercedendo por esses irmãos, né, que estão aí juntamente com o diácono irmão Josias, né, e a sua família, para que o Espírito Santo lhe fortaleça, lhe dê paz, lhe dê segurança, não é? E todos os seus irmãos e todos os seus familiares. Também vamos orar, né, pelas famílias que estão passando por dificuldades, por lutas, não é? E também até por luto, não é? Nesse momento tão complexo, não somente no sentido da pandemia que estamos vivendo, mas as coisas que acontecem, né, do dia a dia. A palavra de Deus nos diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Então, é muito bom podermos confiar em Deus, mesmo no momento de tempestade, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de luto, como vivemos hoje, como tem alguns irmãos também vivendo hoje, né? Não somente aqui da nossa igreja, a Igreja Batista Central em Fazendinha, né, com a família do irmão Diácono Josias, mas também lá na PIB de Ed, né, os nossos amigos ali da PIB de Ed, a irmã Ana Paula também está em luto, né, o pastor Gilmar também está em luto, né, perderam os seus entes queridos. Então vamos estar orando, né, buscando a Deus nesse momento. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, para esse momento de levantar a nossa voz e falar contigo. Queremos, Senhor Deus, desde já Te agradecer por estarmos, através desse veículo, Senhor Deus, da tecnologia, levando a Tua palavra, Senhor Deus, meditando nela e também agora falando contigo através da oração, colocando as vidas, Senhor Deus, das famílias que estão enlutadas. Lembramos de aqui de 3 famílias, Senhor Deus, né? O diácono Josias, o pastor Gilmar, a irmã Ana Paula, Senhor Deus, que são esses 2 últimos lá ali de Éden, Senhor Deus, no Rio de Janeiro. O Senhor esteja cuidando deles, dando direcionamento, Senhor Deus, em São João de Meriti, ali aquela família. Cuida deles também, Senhor Deus, como o Senhor vai cuidar, e tenho certeza que está trazendo consolo sobre a vida do irmão Diácono Josias, todos os seus familiares, seus irmãos, trazendo da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Abençoa cada um, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, para que eles possam sentir, Senhor Deus, o consolo, o afago do Senhor e cuidando de todas as coisas que estão além da força humana. Muito obrigado por isso, poder falar contigo. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo que o Senhor é capaz de fazer através das vidas de cada um de nós, Senhor Deus, mesmo em momentos de lutas e tempestades. Mais uma vez Te pedindo também pela nossa nação, pedindo pelo nosso Brasil e pedindo pelas nações do mundo, Pai, que o Senhor esteja sempre trazendo da Tua graça, da Tua paz sobre a vida de cada um, pelo lar de cada um, pela vida individual, Senhor Deus, individualmente, o eu de cada um, cuidando, fortalecendo, erguendo, sarando as suas enfermidades, Senhor Deus, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Em nome de Jesus, recebe, Senhor Deus, esse momento que estaremos aqui meditando na Sua palavra, trazendo algumas informações. Muito obrigado. Eu Te louvo e Te agradeço em Jesus, Teu Filho. Amém. Durante toda a nossa caminhada, né, nós vivemos momentos alegres, momentos felizes, mas às vezes também vivemos momentos de contrição, momento de parar para pensar como está a nossa vida. Então nós estamos aí, não é? Hoje é dia 19 de abril, não é? Já estamos há algum período já, não é? Desse momento de não estarmos em comunhão, no culto coletivo, mas estamos usando a tecnologia e em breve
estaremos juntos e aí sim poderemos louvar, adorar o nosso Deus, né, juntamente com os nossos irmãos. E agradecemos por tudo aquilo que acontece, né, nesse mundo, por tudo aquilo que Deus demonstra a sua graça e seu amor. Não é? Como eu sempre costumo dizer, nós não estamos agradecendo por causa do luto, nós não estamos agradecendo por causa da enfermidade, nós não estamos agradecendo por causa das coisas que nos acontecem ou das circunstâncias que nos rodeiam, mas nós somos gratos porque o Senhor sempre está presente em tudo isso. Na festa ou não, Ele sempre está presente. Não é? Nós oramos pela família lutada, oramos pelos nossos irmãos, né, que estão aí enfermos, oramos pela nossa nação. Agora nós temos a agradecer a Deus a vida de duas pessoas também que completaram aniversário, né, essa semana. No dia 15, a irmã Gilcineia, né, a irmã Gilcineia completou mais um ano de vida, no dia 15 de abril. E hoje, né, dia 19, o irmão Rogério está completando aniversário. Então queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, louvar ao Senhor pela mais um ano de vida, né, que Deus concedeu a vocês. A irmã Gilcineia no dia 15 e o irmão Rogério hoje, né, completando mais um ano de vida. Parabéns, Deus abençoe e continue direcionando todas as coisas na sua vida. E vamos buscar na palavra de Deus algumas respostas que às vezes nós não conseguimos entender. Durante toda a nossa vida nós precisamos buscar ao Senhor. Esse santo, né, que acabamos de louvar, o irmão Fábio aí no teclado, nos elevou, né, a esse hino, o hino 9 do cantor cristão, Santo, 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 Deus, Jeová triuno, Deus sempre presente, o Deus sempre que está conosco, né, em todo o tempo. E precisamos lembrar, como diz o profeta Jeremias, né, que devemos buscar ao Senhor, buscar a Ele o tempo todo, né, e entender isso. Jeremias 29, o verso 13, né, para podermos depois orar mais uma vez, ele vai nos mostrar essa vontade de Deus para você, essa vontade de Deus para mim, essa vontade de Deus para cada um de nós, que a graça, o amor, a misericórdia te alcance aí onde você está, não importa em que lugar desse mundo você esteja, em qual cidade, não importa em qual nação você esteja, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus te alcance, e te dê direcionamento. Então Jeremias capítulo 29, verso 13, para depois orarmos mais uma vez, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe, hoje nós vamos meditar em busca de vida, não é? Esse é o tema da mensagem de hoje. Não é o texto de Jeremias, mas esse texto aqui também nos chama a atenção a isso. Buscar vida, então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Diz o Senhor, não é? Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Ó Senhor! Israel aqui estava na reclusão, não é? Estava naquele momento terrível de ser levado cativo. Hoje nós não estamos vivendo um cativeiro babilônico, não é? Mas é necessário todos os dias buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E como diz aqui o profeta Jeremias no capítulo 29, verso 13, e parte do verso que continua 14, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ó Senhor, muda a sorte da nossa nação. Não só a sorte, a direção. A direção. Muda a direção da nossa nação. Essa é a nossa oração, Senhor. Muda a direção das nações do mundo. Temos conhecidos, né? Não somente aqui no Brasil. Né? Oramos aqui pelos enlutados. Acabamos de orar, né? Após o hino, né? Santo, 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 que nos convida a confiar nesse Deus. Oramos aí pela a família do diácono Josias, pela irmã Ana Paula, pelo pastor Gilmar, né? Que conhecemos de perto e sabemos que estão passando por um momento também de luto, de que é necessário o consolo. Agradecemos a Deus pelos aniversariantes. A vida é assim, ela é dinâmica, não é? Ao mesmo tempo é festa, ao mesmo tempo é pranto, ao mesmo pranto é festa. Assim é o mundo que vivemos, assim é o mundo que estamos vivendo cada vez mais. Então, vamos buscar o Senhor para que possamos encontrá-lo, buscar vida nele, buscar direção nele. Então, Senhor, como diz aqui, muda
a sorte da nossa nação chamada Brasil. Muda a sorte das nações, não é? Muda a sorte. A irmã Sandra lá em Portugal, né, está também sempre conosco, conectada. E o irmão Helder também lá, né, no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, um lugar que está sendo trazendo tanta preocupação em relação a esse vírus. Ó Senhor, tenha misericórdia dos nossos irmãos e amigos e brasileiros que estão espalhados, não somente aqui nessa terra chamada Brasil, mas estão espalhados também no mundo, Pai. Guarda cada um com a tua mão de graça e poder, e não somente os nossos irmãos, mas guarda cada pessoa, continue guardando cada pessoa, né? Esse é o nosso desejo. E muda a sorte. Por quê? Vamos buscar, como diz o profeta aqui, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mudar a nossa sorte. Trazer de volta, sabe, para o lugar seguro. Essa é a nossa oração agora. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. E você talvez está aí com alguma dificuldade. Você está aí talvez com alguma dúvida. Você está aí talvez com medo, com a preocupação. Então, feche os teus olhos aí, aonde você estiver, e vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, Senhor, nos colocamos mais uma vez a nossa voz audível para que possamos levantar ela em oração a Ti, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. E colocamos a vida de cada um que se encontra, Pai, agora conosco online. Colocamos a vida de cada um que estará assistindo depois, Senhor Deus. E aonde esse vídeo chegar, aonde essa palavra chegar, a Tua palavra será ministrada também. Que chegue para trazer refrigério, que chegue para trazer, Senhor Deus, esperança, que chegue para trazer vida e vida com abundância. Lembrando agora, Pai, mais uma vez, pelas pessoas que estão vivendo tanta dificuldade em relação à sua saúde, tantas pessoas que estão vivendo dificuldade em relação ao luto. Vem com teu Santo Espírito, ó Santo Espírito, vem trazer o consolo sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Seja com a vida de cada um, Senhor Deus, que está nessa nação chamada Brasil e outros que estão espalhados, Senhor Deus, sobre a face dessa terra, os nossos irmãos brasileiros, como aí lembrei, o nosso irmão lá no estado de Washington, Senhor Deus, a irmã Sandra lá em Portugal e outros, Senhor Deus, que nós não temos a mínima ideia, estão espalhados por esse mundo do Senhor que o Senhor criou, Senhor Deus, e ficam, Senhor Deus, conectados conosco através da oração, através do envio das mensagens. Muito obrigado por isso. Traga a paz, Senhor Deus, do Senhor sobre a vida de cada pessoa, não somente aqui no Brasil, não somente direcionando os passos da nossa nação, mas direcionando os passos de todas as nações. Cuida de cada governante, de cada presidente, Senhor Deus, de cada pessoa que está no poder, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, para que possa haver paz não somente em Israel, mas que possa haver paz no Brasil, que possa haver paz nos Estados Unidos, que possa haver paz na Europa, Senhor Deus, ali, abençoando, Senhor Deus, ali, cada pessoa, Portugal, Espanha, Itália, tantos lugares, Senhor Deus, que precisam também voltar a conhecer o Senhor, não somente o nosso Brasil. Derrama a tua paz, como diz a canção, derrama a tua bênção sobre esse povo que se chama povo teu, mas não somente sobre esse povo que se chama povo teu, Brasil e nações, mas sobre cada ser humano que tu criaste. Muito obrigado por isso. Fortaleça-nos com tua graça, com teu amor, com tua misericórdia, com o teu sustentar. Seja com o nosso caminhar, não somente com os homens que estão no poder, mas com cada um de nós, Pai, espalhado nessa terra, seja com o nosso caminhar. E abençoa-nos, guarda-nos, proteja-nos e direcione os nossos passos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Muito bom poder falar com Deus. Muito bom poder confiar em nosso Deus, nos passos que Ele nos direciona. E aí eu quero pensar com você essa noite no Evangelho de João, capítulo 3. Texto já bem conhecido, um texto já bem narrado, né, e pregado e estudado. Mas eu quero mais uma vez pensar com você, com cada um de nós, o texto de de João, capítulo 3. Quando Jesus ele, consegue se aproximar de um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos se aproximar de Jesus, o homem. Como é bom poder entender isso. E entender mais do que isso. Muito mais do que isso. E aí vamos ler? Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 3.
que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu te digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo as coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Que palavra maravilhosa! Podermos entender esse diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E agradecer a Deus por esse diálogo, né, que acontece entre Jesus e Nicodemos aqui no capítulo 3 de João. E interessante que no mês de abril, em 1961, faltava 3 aninhos para eu nascer, né? Sou de 64. Yuri Gagarin faz uma declaração interessante. Orbitou a Terra, né? Assim dizem, né? A história dos astronautas, né? Das viagens, né? Fora do planeta, como assim dizem. E esse homem disse algo que chamou a atenção de um poeta batista, não é? Yuri Gagarin disse o seguinte: ao ir, não é, na órbita da Terra, e disse o seguinte, como diz a história, né, da NASA e da União Soviética, no caso ele, né, dos voos espaciais soviéticos e também americanos, como dizem eles. Alguns não acreditam, né, outros acreditam, fica aquela polêmica, mas o foco aqui não é esse. Ele disse o seguinte: ele subiu ao céu, certo? Segundo lá os cálculos, 320 km de altitude. Subiu lá. E disse o seguinte quando voltou. Não dessa maneira que, né, nos é apresentado hoje, com tripulação mesmo, que depois desce na mesma nave, nada disso. Ele teve que sair de paraquedas porque era algo ainda muito no princípio, né? 1961. E ele disse o seguinte: estive no céu e não vi Deus em lugar algum. Que frase é essa, né? Humana, carnal, mental, somente isso. Mais uma vez, Yuri Gagarin: estive no céu e não vi Deus em lugar algum. Isso chamou a atenção do nosso poeta,
Gioia Júnior, né? Ele responde o seguinte: uma pessoa que não vê Deus na sua própria vida não o verá em lugar algum. Mais uma vez, uma pessoa que não vê Deus na sua própria vida não o verá em lugar algum. E isso se estende não somente ao ambiente, mas ao outro. O outro. Você vê Deus na sua vida? Nicodemos está curioso. Nicodemos está quase certo que Jesus é o Messias. Chama ele de rabi, mestre. Jesus sim era um rabi, mestre, significa isso. Não é? Não somente rabino, mas alguém que traz ensino, um mestre. Tanto que ele fala, você é mestre e não sabe essas coisas? Não é? Você não entende isso? Não é? Você não consegue entender? Como você não consegue entender? Você é mestre. Não é? E você não entende isso? Se eu falo para você de coisa terrena, terrestres, e você não entende, como que você vai crer das celestiais? E o Gagarin, ele foi, né, nesse céu que a gente enxerga. Esse céuzão que agora está escuro, mas amanhã vai estar azulzinho, nublado, não sei. O Criador dele é que sabe. E aí, esse homem diz isso. Estive no céu e não vi Deus em lugar algum. E aí o nosso poeta Gioia, né, Gioia Júnior, responde: uma pessoa que não vê Deus na sua própria vida não o verá em lugar algum. Em lugar algum. E precisamos lembrar que Deus é criador de todas as coisas. Precisamos lembrar isso o tempo todo. O tempo todo lembrar que Ele nos lembra e nos chama a atenção. Versos da palavra de Deus nos faz lembrar isso o tempo todo. O tempo todo somos chamados a atenção a lembrar disso. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. E aí, quem subirá? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Não adianta subir às alturas. Não é isso que o salmista está falando aqui. Não adianta viajar a 320 km de altitude. É muita coisa, né? Não adianta. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem vai subir? Quem vai chegar lá? Quem vai conquistar? Não é? Quem vai conquistar? O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai nos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Deus é o Criador de tudo. Não é? O Salmo 19 nos lembra isso, o Salmo 24 nos lembra isso. Mas quem subirá ao monte santo do Senhor? Dá para estender isso de algo além do visível? Dá para você poder compreender além do invisível? Além do invisível. O verso 13 diz, de João capítulo 3, ninguém subiu ao céu senão o que desceu de lá. Não é esse céu que nós enxergamos. Não foi o céu que o Yuri Gagarin viu. Estive no céu e não vi Deus em lugar nenhum. Lógico que não ia ver. Lógico que não ia ver. Porque Jesus deixa muito bem claro, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, ele mesmo. Ele mesmo, João 3, verso 13. E aí, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, erguido. E aí, uma pessoa que não vê Deus na sua própria vida, como diz o poeta aqui, não verá em lugar algum. Nicodemos está ali. Esse homem não é um ser humano comum. Preciso conversar com ele. Preciso conversar com ele. Ele não é um ser comum. Ele não é alguém como eu sou.
Então Jesus diz a Nicodemos que os homens devem nascer de novo para chegar ao Monte Santo do Senhor, para chegar ao céu que Yuri Gagarin não chegou, o céu espiritual, de entender Deus. Mas aí depois Jesus diz, né, ninguém subiu lá, a não ser aquele que desceu de lá. Jesus não está falando da atmosfera. Jesus não está falando de camada de ozônio. Jesus está falando da sua morada com o Pai. É isso que ele está falando. Então Nicodemos fica curioso em saber pelos sinais e pelos prodígios que Jesus faz. Não é? Como diz aqui o verso 1, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um homem importante, conhecedor da Torá, do Antigo Testamento. Não é? Este lhe foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, que é mestre, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Numa outra versão que eu li no início a nova versão transformadora, agora estou lendo em uma outra versão. Então ninguém pode fazer isso, então se não, Deus não está com ele. Mas espera aí, homens fizeram sinais e prodígios. Moisés, Elias, os demais profetas fizeram sinais e prodígios. Mas tem algo diferente nesse homem chamado Jesus. É o que Nicodemos quer descobrir. É o que ele quer descobrir. É o que ele quer descobrir. E aí Jesus diz, preste atenção, Nicodemos. Naquele diálogo alguma coisa tem que nos chamar a atenção. Nicodemos estava curioso mesmo, ao tempo de perceber que Jesus não era um ser comum, uma pessoa comum. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para ensinar. Todos nós sabemos que o Senhor é Rabi, é mestre. Seus sinais provam que Deus está com você, com o Senhor. Mas os sinais de Moisés também provavam que Deus estava com Moisés. Os sinais de Elias e dos outros profetas provavam que Deus estava com eles. Mas Nicodemos quer ir além. Quer ir além. Como diz a canção, leva-nos além, não é? A um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Nicodemos quer isso. Você também quer isso? Você tem buscado isso? Um nível mais profundo com Deus? Tem buscado isso? Em busca de vida. Mais uma vez lembrando de Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós e mudarei a sua sorte. Mudar a nossa sorte. 180, né? Voltar. Fazer uma meia volta na vida. Voltar, mudar de direção. Então, como o Gagarin subiu lá em 61 na atmosfera, não achou Deus. Quantas pessoas querem encontrar Deus, não é, de uma maneira totalmente que tem que surgir, parecer algo misterioso? Deus ama as coisas simples. Deus ama o coração dos simples. E Deus busca os simples. Porque os orgulhosos não buscam Deus. Toda a tecnologia de subir aos céus, de tentar chegar lá, né, na lua, onde for, não viu Deus. Lembra do eunuco que encontra com Filipe na estrada deserta? Um homem de fé. Um homem de fé. Estava vindo de Jerusalém. Foi buscar Deus lá. Foi buscar o Senhor lá. Será que ele encontrou? Será que as nossas cidades estão refletindo a luz de Deus? Será que os nossos bairros, as nossas residências, as nossas famílias estão refletindo a luz de Deus? Ó brasileiros! Mais uma vez, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mais uma vez lembrando, não é a nação, é o chão. É o chão. Para poder trazer o alimento. Não adianta nada colocar o joelho no chão. Não adianta nada fazer corredor de oração nas cidades, se você não nascer de novo. Se você não tiver nascido de novo. Se eu não tiver nascido de novo. Você é mestre em Jerusalém e não sabe dessas coisas.
Jesus diz a Nicodemos. Mas na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Gagarin foi lá nas alturas, não é? Mas não achou Deus. E o poeta diz: uma pessoa que não vê Deus na sua própria vida não verá em lugar algum. Aonde que está Deus na sua vida? Aonde que se encontra Deus na sua vida? Temos visto, e é maravilhoso ver o povo orando. Fora as fake news que as pessoas ficam usando em relação a isso, mas é maravilhoso ver as pessoas orando. É maravilhoso ver, é nítido que são uma equipe de intercessão, todos com a mesma camisa. Não são comerciantes que estão diante dos seus comércios pedindo misericórdia para que abram. É o povo de Deus que está orando pela nossa nação. Não é para sarar a terra para que dê fruto. Não é para sarar a terra para que produza alimento. Nosso país é rico nisso. Nosso país é rico em alimento. Nosso país é rico em alimentação. A nossa terra é sadia. O que Deus quer curar dessa nação é aqueles que não entenderam o seu amor salvador em seu Filho Jesus. É sarar essa nação com o seu poder. O chão é bom. Aqui tudo que se planta se dá ou não? A nossa terra é boa. Frutífera. Frutífera. Então ficar usando lá, segundo Crônicas 7,14, né? No sentido de sarar o chão, a nossa terra, o nosso Brasil e muitos países aí no mundo, a maioria deles, não precisa do chão sarado para que a semente dê fruto. Precisa que haja semente do Evangelho no coração desse povo chamado brasileiro. Precisa da semente do Evangelho no coração do povo espalhado sobre toda a terra. E aí Nicodemos pergunta: como que pode um homem nascer de novo, Senhor? Ser velho, porventura eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Numa outra versão diz assim: os seres humanos só podem gerar vida humana. Só a vida humana. Ou o que é nascido da carne é carne. E numa outra versão, na nova versão transformadora, diz: os seres humanos só podem gerar apenas vida humana. Quer vida espiritual? É uma outra história. Então, Senhor, sara a nossa nação com o seu poder, sara as nações com o seu poder de transformação para que as pessoas nasçam de novo. Nasçam de novo. Hoje nós não temos mais gafanhoto devorador, apesar que de vez em quando em alguns lugares aparecem uns gafanhotos gigantes que consomem tudo, né? Mas hoje nós não temos mais aquele, né, de Malaquias lá, repreenderei o gafanhoto devorador, que as pessoas distorcem a palavra do profeta Malaquias, né? Para colocar medo no povo. E aí a gente precisa entender o seguinte: em nome de Jesus, entenda isso. O Brasil é fértil de chão, mas pobre de coração. É isso aí. Mais uma vez lembrando, é muito bonito ver as pessoas orando, é muito bonito ver as pessoas de joelho orando, isso é maravilhoso. Mas é só isso. Não é só isso que Deus quer. Começa a abrir de novo, aí todo mundo volta à vida cotidiana. Aí vai falar igual Gagarin: eu entrei lá e não vi Deus. Yuri Gagarin. Fui no céu e não vi Deus. Por quê? Porque eu tenho que ver Deus na minha vida. Você tem que ver Deus na sua vida. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, os seres humanos só podem gerar apenas vida humana. O espírito dá à luz a vida espiritual. Eu não posso, nenhum ser humano pode dar vida espiritual a ninguém. E aí Jesus diz no verso 7 de João 3: não te maravilheis de eu ter te dito isso. É necessário que você nasça de novo. Nasça de novo. O vento sopra por onde quer, ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é livre. Mesmo aprisionado, mesmo em cadeias, é livre. Paulo deixa isso muito bem claro, os discípulos nos deixam isso muito bem claro.
na vida de perseguição que eles viveram. Os países que vivem perseguição religiosa, lembrando, né, sendo hoje o terceiro domingo, todo o terceiro domingo reunidos lá no culto coletivo, nós temos um momento de orar pelos os irmãos que passam perseguição no mundo, perseguição religiosa, trabalhando, né, trabalhamos com a Missões Portas Abertas, levantamos ofertas para Missões Portas Abertas. Eles vivem perseguição, eles estão agora em cavernas, eles agora estão escondidos cantando baixinho, para que ninguém possa ouvir, mas o Eterno ouve e se alegra. Quando voltarmos para o culto coletivo, que está me fazendo falta, espero que para você também, vamos louvar com alegria e celebrar com júbilo a rocha da nossa salvação. Não é? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Que isso seja uma realidade, não só de um momento de quarentena. É buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Sara, essa nação, Senhor Deus, como diz a canção, é o povo. É o povo. E Nicodemos está tendo esse diálogo maravilhoso com Jesus, sabe? Nicodemos está ali boquiaberto. Realmente ele não é um ser humano comum. Ele não é um ser humano normal. Não é. Mas se eu te falo coisas terrestres, Nicodemos, como que você pode entender as que são dos céus? Pois que Gagarin não entendeu? Ele buscou Deus aos seus próprios olhos. Eu não subi no céu e não vi Deus. Que céu que ele está indo? Quem subirá ao monte santo do Senhor, os limpos de mão? Diz o Salmo. Não é? O Salmo nos diz isso. Mais uma vez vamos lembrar. Não é? Quem vai subir? Quem vai subir lá? Não é? Não tem como. Não tem como. Quem vai subir lá? A lei do Senhor é perfeita, justa, agradável. A lei do Senhor é maravilhosa. Tanto que tudo, né? Um dia revela o conhecimento de Deus, a noite revela o conhecimento de Deus, a natureza revela o Gagarin diz que chegou lá, revela o conhecimento de Deus, mas faltava nascer de novo. Para poder entender as coisas espirituais. Faltava nascer de novo. Faltava ter o entendimento do Senhor, faltava compreender o amor de Deus por todos os seres humanos. Não é? E aí entender mais uma vez o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra, tudo que nela há, tudo que contém na terra, você e eu também estamos incluídos. Não é? E aí quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai permanecer? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua vida à falsidade, nem jura dolosamente, diz o Salmo 24. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus na sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus, o Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Que o Brasil abra a porta para Jesus. De verdade. Não de boca para fora. Que as nações abram as portas para Jesus. De verdade. Não de boca para fora. Que eu, que você, que cada um de nós possamos abrir o nosso coração. De verdade e não de boca para fora. E aí sim, vamos entender que estamos buscando a vida no lugar correto. Você não sabe, Nicodemos? Você não sabe disso? Presta atenção numa coisa. Moisés levantou a serpente no deserto. E assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é qual? É isso que precisamos entender. Qual é essa condenação? Então Nicodemos está ali curioso. Ele recebe essa palavra maravilhosa. Porque ele teve desejo de ter encontro com Jesus. Nicodemos vem visitar Jesus. Interessante isso, né? Convida para ele para perto. Ao mesmo tempo é Jesus visitando Nicodemos e Nicodemos visitando Jesus e Jesus visitando Nicodemos. Assim tem que ser na sua vida, assim tem que ser na minha vida. Então, Senhor, sabemos que Tu és enviado de Deus. Sabemos. Para nos ensinar. Sabemos também que esses sinais que acontecem aí provam que Deus está contigo. Isso é muito raso. É entendimento de mestre de lei. Apenas isso. Aí Jesus vem e dá aquela... É necessário nascer de novo, Nicodemo. O que tem a ver todo esse diálogo com nascer de novo? Porque Nicodemo estava buscando algo que só Jesus podia apresentar para ele. Nicodemos está percebendo que tudo que a Torá, a lei, o Antigo Testamento, né, ou o Taná apresenta, está apontando para aquela pessoa que está diante dele. Cristo, Messias, o Salvador. Então, esse nascer de novo, ou seja, não somente nascer da geração humana, mas nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Porque Deus tanto amou o mundo, e na outra versão diz, né, o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Salvar do quê? Da sua vil maneira de viver. Vil maneira de viver. E aí, Jesus não fica somente nisso. Ele diz: Nicodemos, preste atenção numa coisa. Existe uma condenação. Por que existe uma condenação? Primeiro, porque não creram no unigênito Filho de Deus, na sua palavra. Mas quem não crê nela ou nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E aí Jesus diz qual é a condenação. No que se baseia essa condenação? A luz de Deus veio ao mundo. Lembra? Quando João Batista... Quem é você? Eu sou simplesmente uma voz. Um caniço. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Então a luz veio ao mundo. E Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer clareza. Mas os seres humanos amaram mais a escuridão. Ele está falando daquela época lá. Mas nós estamos vivendo alguma coisa diferente hoje? Quantos vivem nos cantos escuros da vida? Quantos vivem na escuridão da vida? Porque os seus atos não são belos diante da sociedade? Que está corrompida? Não. Não diante da sociedade que está corrompida. Quantos atos deploráveis o ser humano comete no meio de multidões e tá nem aí mais. As pessoas estão anestesiadas porque estão querendo ver Deus subindo às alturas. Mas quem subirá ao monte santo do Senhor? Os limpos de mão, que só podem ser limpos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa de todo o pecado. Então, não adianta ficar, fazendo rituais apenas. A nossa vida tem que ser mais do que isso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, só podemos gerar vida humana. Mas o Espírito nos dá vida espiritual. Fica claro nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí, por que tem gente que só quer ficar na escuridão? Aí tem medo. Tem medo. Olha esse mundo corrompido, a sociedade corrompida.
Os seus atos não podem ser colocados à luz. Quanto mais perto da luz, mais sujos vamos nos ver. Quanto mais próximos da luz, mais imundos estaremos. Ou nos sentiremos. Nos sentiremos. E isso tem que acontecer com você e comigo o tempo todo. Porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Então fica no cantinho, na escuridão. Sai da escuridão em nome de Jesus. Sai das trevas em nome de Jesus. Ele é a luz do mundo. A verdadeira luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então não adianta estar na periferia. Desculpe o termo periferia, estar perifericamente na fé. Nos cantos. Tendo momento de luz e momento de trevas. Luz e trevas não se misturam. E a nossa nação tem que realmente buscar ao Senhor. O mundo, as nações precisam buscar ao Senhor. De verdade. Porque os seus atos são maus. Maquinam nas madrugadas, não é não? Ficam nas escuridões. Quantas pessoas hoje perdidas. Que já adoraram, que já louvaram, que já participaram, que doavam a sua vida. Hoje estão nas trevas. Porque se vir para a luz é vergonhoso. Apesar que tem gente que não está nem aí mais. Desculpe o termo que eu vou falar. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem temor de Deus. Não estou falando de medo. Estou falando de respeito e honra. Porque medo nos faz ficar no escuro. Medo nos faz ficar fora da luz. Porque os nossos atos são maus. Então o medo nos coloca na escuridão. O medo nos isola na escuridão. A luz do mundo veio para nos tirar das trevas, do império das trevas. E nos colocar na luz do seu Filho amado. É isso que o Pai veio fazer, através do seu Filho. Nos tirar do império das trevas, que muitos estão vivendo hoje. E colocar no reino da luz do seu Filho amado. Atos maus. Para de praticar atos maus. Sabe? A sua vida vai cada vez ficar pior, a minha vida vai ficar cada vez pior se a gente ficar praticando coisas obscuras que ninguém pode saber. Mas quando o pecado é revelado, traz vergonha. Vergonha. Mas quem pratica a verdade, diz Jesus para Nicodemos, isso é o diálogo deles. Por que Nicodemos quis encontrar com Jesus de noite, meu Deus? Dá para entender por que Jesus está falando isso? Jesus não está dizendo que Nicodemos é um desses aqui que pratica atos maus na escuridão. Mas por que não me chamou durante o dia? Por que a gente não pode dar uma volta na praça durante o dia? Por que a gente não pode dar uma volta na praia como foi com Pedro durante o dia? Os nossos atos têm que ser vistos, atos bons, mas não de sepulcaiá, tá bom? Não de falsidade, de hipocrisia, de farisaísmo, de religiosidade. É isso que Jesus está tratando com Nicodemos aqui. Então não há condenação alguma para aquele que crê nele. Quem crê nele vem para a luz. Esquece as trevas. Então mais uma vez, que as trevas saiam da sua vida. Que a escuridão saia da sua vida. Vem para a luz. Vem para fora. Vem para a vida. Como Jesus chamou lá Lázaro na sua ressurreição. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. A começar em mim, não é isso? Quebra coração, não é isso? Quebra o meu coração primeiro, Senhor. Faz essa oração. Quebra meu coração. Quebranta a minha vida. Tem misericórdia de mim. Faz essa oração. Quebra meu coração. Quebra. Para que o mundo possa ver. Luz, tá vendo? Exposto. Exposto. Por isso que eu não gosto daquele negócio, né? Os irmãos da Central de Fazendia vão lembrar aí, né? Pois tu é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não ligue se o mundo ainda não percebeu, não é isso?
não notou, né? Já basta Deus perceber o seu valor. O mundo precisa perceber o seu valor em Cristo, fora das trevas. Jesus está falando isso com Nicodemos, um doutor da lei. Um homem que virou amigo dele depois, que caminhou com ele, que viveu com ele, que ajudou ele até naquele momento da sepultura. Então, voltando ao início da nossa palavra, Yuri Gagarin sobe aos céus lá, o céu visível, e não viu Deus. E não viu Deus. E aí o poeta diz, não é? Por acaso ele é batista, era batista, né? Uma pessoa que não vê Deus na sua própria vida não o verá em lugar algum. Como que está Deus na sua vida? É a pergunta que eu fiz no início. Você é só um reflexo? Eu sou só um reflexo? Deus não... Reflexo a gente vê em lugar... Tem um espelho ali, ó. Estão me vendo lá. Ô, Marcelo. Eu e eu. Mas Deus está aqui. O Santo Espírito. Santo Espírito é bem-vindo aqui. Aí também. Para nos incomodar. Para te incomodar. Para transformar o nosso ser. Para que possamos realmente nascer de novo se não nascemos ainda. Não há condenação alguma para aquele que crê. Mas aquele que crê tem que andar na luz e mostrar que está na luz. Para que os seus atos sejam vistos. O que faz na escuridão, Deus está vendo. Lembra eu sempre, mais uma vez, né, lembrando lá dos irmãos, né, sempre eu lembro isso aí, o adolescente, lá, eu como líder de adolescente lá em Teresópolis, o adolescente pergunta assim, Marcelo, Deus lê os meus pensamentos? Não, primeiro ele pergunta assim, o diabo lê meus pensamentos? Não tem esse poder de ler pensamento. Não é? Mas o que se fala, não é? O mundo espiritual está ouvindo. Mas Deus lê o seu pensamento. Aí ele fala assim, rapaz, estou ferrado. Certo? Jesus mesmo diz, né? A lei diz que, que somente o ato externo cometido era considerado pecado. Olha como estava Jerusalém no momento do cativeiro, antes do momento do cativeiro babilônico. Como vivia Jerusalém? Ao ponto de Deus enfiar o profeta, espiritualmente falando, né? Passar o profeta numa fenda do templo, uma rachadura do templo. O templo estava rachado. E aí o profeta, Deus passa o profeta por aquela fenda e está ali dentro toda orgia, toda prostituição, todo pecado que desagrada a Deus. Não, não é? Como que estava Jerusalém antes do cativeiro babilônico? Lado de fora, todo mundo religiosamente perfeito. Mas na escuridão, no secreto, praticando coisa que não agradava a Deus. E Deus ele nos convida a termos vida com Ele. O que é nascido da carne é carne e continuará praticando coisas carnais. O que é nascido do Espírito busca agradar aquele que o convidou a ser um ser espiritual amado por Deus. Mas não somente esses que já entenderam. Deus amou os seres humanos de tal maneira. Deus ama cada ser humano de tal maneira. Porque Deus amou a humanidade de uma maneira tão maravilhosa que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus deseja de você e deseja de mim. É isso que Ele quer de você e de mim. Ele deseja isso. Deseja isso. Ele deseja que eu e você vivamos uma vida que o agrade. E a pergunta para finalizar, como está a sua vida com Deus? Como que você está vivendo a sua busca por vida? Por vida. Só de momentos? Deus quer muito mais do que isso. Só de quando a coisa está apertada, quando Deus dá uma apertada no parafuso, aí você busca Deus? Ele quer mais do que isso. Da minha vida e da sua vida. Ele quer muito mais do que isso. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, também é necessário que o Filho do Homem se levante para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quando eu for erguido, Jesus disse, atrairei todos a mim para dar vida. Somente Ele dá vida, Zoe, vida. Essa vida que só Ele pode dar. Então, sai das trevas,
se você está vivendo nas trevas. E vem para a luz. Vem para a luz em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. E vamos orar, pedindo a Deus que Ele te abençoe e te guarde. E continue te convidando a ter vida. Nos convidando a ter vida. Vamos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Vamos buscar o Senhor com tudo aquilo que é necessário, que possamos entender esse amor grandioso que nos chamou para a vida e vida com abundância. Vamos buscar esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Vamos buscar o Senhor com a nossa vida. Ó Senhor, Jesus disse aqui, né? O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Santo Espírito, diz você aí, és bem-vindo aqui, na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha casa, na vida da minha cidade, na vida da minha nação chamada Brasil e no mundo inteiro. Diz aí, bem-vindo à minha nação, onde você estiver, na minha vida principalmente. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque podemos ouvir a tua voz, Senhor, nos convidando a ter uma vida íntima contigo e buscar o Senhor o tempo todo, de verdade. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Ó Senhor Deus, através do teu Filho Jesus, o Senhor veio purificar as nossas mãos, limpar as nossas mãos, que às vezes faziam coisas que não te agradavam, Senhor. O nosso coração que desejava coisas que não te agradavam, e o Senhor veio nos limpar, nos fazer mais alvo do que a neve. Ajuda-nos a entender isso, Pai. Ajuda-nos a não desanimar. Ajuda-nos a não retroceder. E aqueles que ainda não entenderam o teu grandioso amor possam entendê-lo. Em nome de Jesus, porque tanto amor Deus o mundo que enviou, ou seja, tanto amor, o Senhor tanto amou a humanidade que o Senhor mesmo criou, que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado. Seja com cada um, com cada lar, com cada família, com cada pessoa que está ao alcance desse momento que estamos vivendo aqui, através dessa live, Senhor Deus, em nome de Jesus. E seja bem-vindo, Senhor, aqui, na minha vida, seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo, Senhor Deus, aí no lar de cada um, possamos falar isso do nosso coração e na nossa vida. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos dê uma semana direcionada pela tua potente mão, Pai. Muito obrigado por isso. E se alguém ainda não entendeu esse amor grandioso, e como Yuri Gagarin lá subiu aos céus humanos e não te viu, que não possa acontecer isso na vida espiritual. É no secreto, é no silêncio, é na entrega e na humildade que vamos enxergar Deus. Ó Pai, e como mais uma vez lembrando, não é só um reflexo eu me vendo, mas que o Senhor seja refletido na minha vida e na vida de cada um que já entregou a vida ao teu Filho Jesus. E que cada um possa entender que é o Senhor agindo através do seu Filho para nos convidar a estarmos firmes e inabaláveis naquele que nos convidou. E que cada um que ainda não entendeu isso possa entender em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te dê uma noite de sono tranquila, te dê paz, te dê segurança, tranquilidade. E vamos encerrar, não é? Nós iniciamos com o diácono Fábio Mendonça tocando, né, o hino 9 do cantor cristão. E agora nós vamos encerrar com esse louvor, não é? No violão, um solo de violão. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Deus te abençoe.